Olá, senhores e senhoras, amigos em Cristo, a paz do Senhor. Mais uma reflexão para o nosso aprendizado. Compartilhe vídeos, envie para os seus amigos. Vamos juntos transformar este mundo pela palavra de Deus. Uma reflexão, alguns minutos. Assista até o fim. Será de grande valia para a sua vida. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Viram os filhos de Deus que os filhos dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Há sempre um questionamento a respeito desses filhos de Deus que se casam, que coabitam, que se ajuntam às mulheres. Alguns acreditam que, principalmente os teólogos mais antigos, que os filhos de Deus se referem a anjos. A teologia da Testemunha de Jeová e também alguns comentaristas, como alguns escritos e notas em algumas Bíblias de estudo, que eu me lembro agora na Bíblia chamada Dake, tem uma nota que eu li, que eles acreditam na possibilidade dos filhos de Deus serem anjos. Temos aí uma questão. O texto em si, quando fala filho de Deus, as pessoas se baseiam em Jó, capítulo 1, onde fala que os filhos de Deus chegaram à presença do Senhor e estava ali também junto com eles Satanás. Entendendo que essa expressão filhos de Deus se refere a anjos por causa da passagem de Jó. Alguns estudiosos, como eu já ouvi um teólogo judeu falando que no hebraico, se essa palavra Deus não se refere a Elohim, como está no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não se refere à mesma expressão, não corresponde, mas pode se referir a príncipes, a juízes ou a pessoas importantes. As pessoas que entendem o hebraico, o aramaico, o grego, poderá explicar melhor essa expressão. Mas em Mateus capítulo 22, versículo 30, Jesus diz: porque na ressurreição nem se casam, não se dão, nem são dados a casamento, mas serão como a anjos no céu. Dizendo que na ressurreição, quando lá no céu, o homem não vai ter uma esposa, ou quem morrer aqui na terra, um homem que tem uma esposa, quando chegar lá em cima, os dois não serão marido e mulheres, serão que nem anjos, ou seja, são assexuados. Assim nós entendemos que os anjos não têm sexo, são assexuados, não praticam sexo, não têm órgãos genitais. Assim, nesse sentido, compreendemos que os anjos não podem se deitar com mulheres, são seres espirituais. Alguns dizem, mas os anjos, os que são caídos, eles é quem faz essas coisas. Mas a Bíblia não diz que eles mudaram. Nós sabemos que eles estão a serviço de Satanás, que eles são malignos, são corrompidos, são das trevas, mas o estado de espiritualidade deles não mudaram, eles continuam sendo seres espirituais. E a questão da sexualidade está ligado ao físico, ao ser humano, no sentido do campo humano, ao ser humano, porque este tem esta necessidade, foi feito com essa necessidade. Então o homem sempre vai ter, naturalmente, a necessidade da sexualidade, pois Deus fez ele assim. E o sexo faz parte dos desejos ou dos hormônios, daquilo que está ligado ao corpo físico. Então Jesus diz que no céu ninguém se casa, nem são dados a casamento, serão como anjos. Essa qualidade de não casar
nós entendemos que não foram alteradas nos anjos, mas que continuam. Outro argumento é que eles falam dos gigantes que tinha na antiguidade, que eram eram fruto deste relacionamento. Mas se você olhar, os gigantes que está no capítulo 6 não é filho deste relacionamento, fruto desse relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. No capítulo 6 e o versículo 4 diz assim: havia naqueles dias gigantes na terra. Quais dias? Quando os filhos de Deus tomaram mulher para si, havia gigantes na terra. E também, depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, delas geraram filhos. Estes eram valentes, que houve na antiguidade, varões de fama. Os filhos deles se tornaram varões valentes e famosos. Estes varões valentes e famosos, algumas pessoas até entendem que deles vieram também os gigantes nos dias de Davi. Mas aí tem a questão: quando acontece o dilúvio, Deus faz isso punindo a raça humana, só sobra ser humano, só no caso Noé e a sua família. São 8 pessoas ao total. E acreditamos que eles não faziam parte desse gigante para ter ainda a herança deles, ter ainda vestígio deles lá na história, nos dias que guerreou Golias e Davi, e tinha outros gigantes naqueles dias. Então nós acreditamos que não são os mesmos. Então o gigante já existia quando os filhos dos homens, os filhos de Deus deitou com as filhas dos homens. Então não procede essa questão. Os filhos dos homens, os filhos de Deus, subentende-se que se refere aos filhos de Sete, pois esses temiam ao Senhor. E as filhas dos homens, a descendência de Noé, de Caim, melhor falando. Mas devemos também entender que Adão teve outros filhos e teve outras filhas. A respeito de temer a Deus ou não temer, se referindo aos filhos de Deus, os que temem, e às filhas dos homens, aos que não temem. Tinha, além da linhagem de Sete e a linhagem de Caim, tinha os demais filhos de Adão, que geraram os filhos, e nós não sabemos quais deles se ligaram a Noé e os que foram também a seguir o temor de Deus como Noé, e o que seguiram a corrupção de Caim. Nós não sabemos quem se corrompeu, quem foi para o lado de Sete, quem foi para o lado de Caim. Entretanto, é um pouco também difícil de entender, porque a descendência de Sete também se corrompeu. Como é que nós podemos dizer que se corrompeu? Nem todos, porque Noé não se corrompeu. Mas Deus fez aliança apenas com Noé e seus filhos com suas noras. Por que não entrou mais gente na arca? Tinha provavelmente centenas ou milhares de descendentes de Sete. Estes também se corromperam, pois, se fossem justos, acreditamos que eles teriam entrado na arca, ou Deus teria falado a respeito deles como temente ao seu nome. Mas tudo bem. O que nós compreendemos, a conclusão é: os filhos de Deus não podem ser anjos, eles são assexuados. Fica aí as teorias que tentam se fundamentar em partículas de expressões da Bíblia Sagrada, ou em teses ou crenças, antigas ou até algumas modernas, que não passa de especulações e outras ideias teológicas a respeito da criação do homem, que teve homem antes de Adão, que Adão foi o primeiro, ou que Adão foi o segundo, ou que antes de Adão já existiam pessoas. Então, essa questão toda não passa mais de especulação, mas de forma lógica. Os descendentes de Sete são os filhos de Deus. Os descendentes, as filhas dos homens, são os descendentes de Caim e daqueles que se desviaram de Deus.
Mas filho de Deus, não, neste caso, nós não podemos compreender que são anjos, porque anjos não se casam, não são dados a casamento, e mesmo depois que eles caíram, se corromperam, essa parte de espiritualidade não foi alterada. São seres espirituais, como pode possuir um corpo físico? Alguém pode dizer, mas Satanás pode se transformar em anjo de luz. Se transformar em anjo de luz não significa que eles vão se tornar homens, né? Eles têm o poder, até os anjos de Deus, de se materializar. Mas demônios na Bíblia, nunca a gente viu em algum lugar na Bíblia dizendo que os anjos se materializaram ou se tornaram matéria. No caso dos anjos caídos, ele pode até apresentar com forma humana, com forma de homem, agir como homem para enganar as pessoas, mas se tornar em matéria, e isso, mesmo se ele se materializasse, não significa que eles teriam o mesmo sentimento, as mesmas necessidades ou desejariam a sexualidade. Então, irmãos, não, vamos ficar com a Bíblia, cuidado com tese humana, esse negócio de anjos ter filhos, né? Meio homem, meio anjo, demônios. Algumas pessoas dão alguns testemunhos loucos por aí, dizendo que quando estava no mundo fazia sexo com demônio. E aí querendo justificar isso, explicando que os filhos de Deus eram os anjos, né? E se fosse anjos de Deus, eles não se deitariam com mulher. Porque eles sabem que contradiz a vontade de Deus. Outra coisa, mas se referir a anjos caídos sendo chamados filhos de Deus, na Bíblia nós não encontramos anjos caídos sendo chamados de filhos de Deus. Então, é uma confusão que se faz em torno disso. Mas a Bíblia diz que os anjos não se dão em casamento. Os anjos de Deus. E lá está dizendo filho de Deus, com a filha dos homens. Então, esse filho dos homens, esse filho de Deus, não poder se referir aos anjos de Deus. E aos anjos caídos também não, porque a Bíblia não fala de várias quedas que Satanás teve. Para aí, quando ele desejar a mulher, Deus expulsar da terra ou aprisionar em algum lugar. Não passa mais de confusão teológica e especulativa que se faz na mente das pessoas. Só pode ser mesmo os filhos de Deus, a descendência de Sete, e as filhas dos homens, a descendência de Caim. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.